Vamos ler a palavra do Senhor, quer que você abra comigo em Efésios capítulo 6, versículo 13. Efésios 6, 13. Eu quero ressaltar a importância de alguns princípios que nós estamos gerando desde o começo da Zion Campinas. Tem uma coisa que é uma vantagem início de igreja, que é a implementação, ou a implantação daquilo que nós chamamos de princípios. E um dos princípios que eu quero sempre destacar aqui é a importância de você ter a sua Bíblia de papel. Quantos aqui estão com a sua Bíblia de papel? Deixa eu ver. E se você não está, você não é mais pecador, menos pecador, porque você não está com a sua Bíblia de papel. Mas eu confesso que eu sinto existe uma linguagem, existe algo que você, quando está com a sua Bíblia de papel, isso simboliza, isso para mim é muito forte. Então, se você puder, sempre traga a sua Bíblia de papel, até porque na hora que você estiver vindo para cá, você coloca embaixo do seu sovaco, as pessoas vão olhar e vão falar, ó o crente lá, aí você já prega para elas e está tudo certo, amém? Então traga a sua Bíblia. Se você não tiver a sua Bíblia, eu fiquei sabendo que também nós recebemos um estoque novo de Bíblia ali na Store, então você pode passar, olha para a pessoa do seu lado e fala assim, deixa Deus te usar hoje. Nós temos Bíblias lá e você pode também adquirir a sua. Outra coisa, então preste atenção, isso aqui não é só um palpite aleatório, isso aqui é comprovado que quando você anota, você aumenta a sua capacidade de absorver aquilo que está sendo ensinado, tá bom? Então eu quero trazer também um incentivo para você sempre anotar aquilo que nós estamos falando aqui, porque você aumenta a capacidade, mas existe também aquilo que de repente daqui 10 dias, daqui um mês, daqui 10 meses, o Espírito Santo te lembra sobre algo que Deus liberou sobre a sua vida hoje, e você pega e você vai abrir nas suas anotações. Então sempre abre aí já um bloco de notas no seu celular, coloca uma pasta, cultos ou Zion, e tudo aquilo que o Senhor está falando com você vai anotando lá, tudo bem? Posso contar com vocês isso? Então anote isso, eu quero falar com vocês hoje sobre a armadura de Deus. Repete isso bem forte, a armadura de Deus. Diga isso novamente para você gravar, diga a armadura de Deus. Só antes de nós lermos, quantos aqui já consideram que você passou por alguns momentos, ou você tem passado também, pode ser que você está passando agora, por aquilo que nós chamamos de dias maus? São aqueles dias difíceis, que as coisas parece que não estão encaixando, parece que até existe um complô de tudo que te cerca, para que a sua vida não encaixe, não ande direito, talvez o seu trabalho não está fluindo, ou é uma temporada onde a sua saúde física não está legal. Quantos aqui já passaram por momentos ou dias assim, que a gente chama de dia mau? Você já passou sobre isso? Todos nós passamos por isso em algum momento. Todos nós enfrentamos isso em algum momento, e é muito importante nós destacarmos que nós vamos passar por dias assim até o final. Isso aqui não é porque nós estamos com Jesus, vivendo uma vida que Cristo tem para nós, que nós temos a isenção de problemas ou situações. Todos nós vamos passar, e eu confesso para você que recentemente eu tenho pensado muito sobre isso, por tudo aquilo que tem acontecido no Brasil e no mundo. Provavelmente você tem acompanhado muitas histórias de pessoas que estão passando por dificuldades e estão desistindo da sua fé, abandonando a sua fé, e até outros, depois de ter feito tanto para o Senhor, ter se dedicado tanto ao Senhor, abandonando a sua fé. E eu fico nesses dias pensativo. Hoje mesmo eu recebi a mensagem de que 2 grandes pastores americanos, que são 2 grandes referências para mim de pregação, de construção de igreja, que por sinal um deles eu conheci quando eu estive numa conferência nos Estados Unidos, que reúne aproximadamente 100 mil pessoas em adoração semanalmente. Hoje saiu na mídia uma questão moral e sexual, e quando eu começo a olhar para essas dificuldades, para esses problemas, para essas crises em relação à fé, eu fico dizendo, Senhor, eu não quero ser uma pessoa que começa bem a minha jornada com o Senhor e não termina. Eu não quero ser uma pessoa que no meu dia mau vou ditar o ritmo da minha vida com o Senhor. Então o dia mau, ele é real e ele vai acontecer. O que nós não podemos é viver conduzindo a nossa vida conforme aquilo que nós estamos sentindo. E a boa notícia é que Efésios capítulo 6, versículo 13, vai narrar exatamente isso que eu estou falando para você. Então acompanhe a leitura comigo, Efésios capítulo 6, versículo 13. Olha só o que a Bíblia diz:
Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau. Olha o que ele está dizendo. Você quer resistir o dia mau? Você quer vencer aquele dia que parece que as coisas não estão indo? Você quer vencer aquele dia que você diz, nem vontade de lutar eu tenho? Ele está dizendo, vista então a armadura de Deus, para que você possa resistir no dia mau. E ele diz, e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tanto. Você já parou para pensar como é forte essa afirmação? Será que nós conseguimos manter firme, depois de ter feito tanto para o Senhor? Eu não sei você, mas eu conheço muitas pessoas que elas afirmam que o melhor momento da sua fé foi no passado. E não é um padrão que nós temos que repetir. Não é uma escolha que nós devemos tomar. Olhar para as nossas vidas e dizer, o meu melhor momento com Jesus foi no passado. Não podemos fazer isso. Pelo contrário, nós temos que caminhar na nossa jornada com Cristo de glória em glória. É cada dia mais, cada dia melhor. É isso que nós precisamos escolher. E ele está dizendo, se você quer resistir o dia mau, e se você quiser permanecer inabalável, depois de ter feito tanto, ele está falando para nós, revista então da armadura de Deus. Quantos aqui de verdade, não é porque eu estou um pouco sem voz, tá gente, que eu estou falando desde sexta-feira. Então, quantos aqui, de verdade, você olha e você fala assim, eu quero resistir o dia mau, e eu quero permanecer inabalável, depois de ter feito tanto para o Senhor? Quem tem esse desejo? Quem tem o desejo de terminar melhor do que você começou? Então, ele está dando um segredo para nós, e esse segredo é, para que isso aconteça, revista-se da armadura de Deus. Então diga bem forte, armadura de Deus. E ele vai descrever então, assim então, você precisa, no versículo de número 14, assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Qual é o segredo para nós vivermos uma vida de vitória? Ou se eu poderia até trazer o título dessa mensagem como, o que eu tenho que fazer no meu dia mau? O que eu preciso fazer para vencer as minhas batalhas e permanecer inabalável? A resposta é muito simples, eu e você precisamos nos vestir da armadura de Deus. Já parou para pensar que o apóstolo Paulo, que está destacando aqui, ele vira para a gente, através de uma revelação do Senhor, e ele diz, existe uma armadura, existe uma estratégia, para você conseguir vencer o seu dia mau? Por que nós não usamos isso? Nós temos que usar aquilo que o Senhor nos dá, como instrumento de vitória, diante do nosso dia mau. Então quando você estiver com o seu dia mau, você vai lembrar daquilo que nós vamos falar hoje, amém? Então, antes de nós entrarmos em cada item, hoje eu quero estudar cada item e o que isso significa, eu quero trazer um pouco de contexto histórico. Primeira coisa, Efésios, como você já sabe, foi escrito pelo apóstolo Paulo. E é muito curioso porque Paulo, ele utiliza uma comparação, um comparativo entre a armadura real física humana, para trazer então uma inteligência espiritual. E por que Paulo faz isso? Você precisa entender que Paulo usa o exemplo físico de uma armadura, porque naquela época, principalmente os romanos, eles tinham acesso a soldados 24 horas praticamente. Então eles estavam olhando para aquilo constantemente, e aquilo então se torna um padrão muito fácil a ser repetido. Por exemplo, eu lembro quando eu estava nos Estados Unidos, e foi a Copa, não a última, a penúltima Copa, eu estava morando nos Estados Unidos. E no momento que o Brasil ia jogar, o pessoal estava querendo comer hot dog. Eu falei, como assim comer hot dog? Você está maluco? Tem jogo do Brasil, isso aqui no Brasil é sagrado. Aí eles, o quê? Vocês assistem esse negócio aí de Copa do Mundo?
Eu falei, peraí, como assim você assiste a Copa do Mundo? O Brasil para na Copa do Mundo. Ele falou, não, a gente nem sabe, os Estados Unidos está jogando isso aí. Eu falei, cara, isso aí é uma heresia que você está falando, meu irmão. O que você está falando para mim uma coisa dessa? Ele falou, não, a gente não acompanha muito. Naquele momento eu comecei a perceber que o que é um padrão no Brasil, que é o acesso ao futebol, que é algo tão corriqueiro que até qualquer pessoa, até pessoa que não gosta de futebol, sabe pelo menos o mínimo de futebol, pelo fato de ser algo tão acessível para nós, é tranquilo nós trazermos comparações. Para eles não, porque eles não sabiam o que era. A mesma coisa o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele utiliza as nomenclaturas de guerra, porque é aquilo que aquele povo estava vendo no seu dia a dia. Vocês estão entendendo isso aqui? Outra coisa, que é muito curiosa, porque quando Paulo ele escreve essa carta, e ele começa a descrever a armadura, essa época é exatamente a época que o apóstolo Paulo estava preso. E olha que curioso, quando você estuda os tipos de prisões, você vai aprender que existiam níveis de prisões. E o nível mais alto de prisão, sabe como funcionava? Olha que curioso isso. Eles pegavam o cara, o elemento lá, que era o mais perigoso, e para não ter chance de fugir, eles colocavam uma corrente no bandido, e colocavam essa corrente num soldado. E era uma corrente de mais ou menos 1,5 metro, 2 metros. E o bandido ficava 24 horas acorrentado do lado de um soldado. Você imagina isso? 24 horas, o cara ia dormir, tinha um soldado. O cara ia no banheiro, tinha um soldado. 24 horas. Possivelmente Paulo estava preso dessa forma. Ele estava aprisionado, considerado um alto escalão de um prisioneiro. E naquele momento, então, observando todas as nomenclaturas de guerra, observando as vestimentas, ele escreve para a igreja em Éfeso: vocês precisam, assim como os soldados precisam dessa armadura para entrar nas guerras, eu e você, para entrarmos nas nossas guerras espirituais, nós também precisamos da vestimenta necessária para o combate. Então, quando nós olhamos para isso, obviamente ele não está recomendando para mim e para você simplesmente uma vestimenta que você tem que colocar agora, mas ele está dizendo, quando você entra para os seus combates, todos os dias, nós precisamos estar equipados para viver e vencer as batalhas que nós teremos nos nossos dias. Por isso, eu e você precisamos dar tanto valor à armadura de Deus. Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém. E ele então deixa essas recomendações que nós lemos, porque existia aproximadamente 3 anos que ele já tinha plantado essa igreja. Então a igreja estava no começo, estava crescendo, as coisas estavam acontecendo, é igual a gente aqui, ó. Nós estamos há 1 ano, Deus está abençoando, existe favor, graça, só que eu creio que o apóstolo Paulo teve uma preocupação que eu também tenho. Eu não quero simplesmente levar o evangelho, levar as boas novas, encher esse salão, porque dá uma olhada, mais um culto cheio de gente, cheio da graça de Deus, aplauda Jesus por isso. Mas eu não quero que simplesmente tenhamos um fluxo alto de pessoas. Eu quero que as pessoas que entrarem neste lugar sejam equipados para vencer na sua vida cristã até o fim. De verdade, gente, presta atenção, eu não estou preocupado em encher a igreja. Essa não é minha preocupação, nunca foi minha preocupação. E parece que quanto menos nós nos preocupamos com isso, com essa ênfase, mais o Senhor está enviando. Qual era a preocupação do apóstolo Paulo? É não somente apresentar o evangelho, mas equipar para que eles pudessem continuar vivendo o evangelho que um dia eles experimentaram. O que eu quero com essa noite então? Eu quero estudar com vocês sobre a armadura de Deus, para que você continue firme e fiel até o fim. O meu desejo é que você tenha ferramentas necessárias para vencer o seu dia mal, para vencer de forma inabalável, mesmo depois de ter feito tanto para o Senhor. Amém? Vocês estão comigo nisso então? Então vamos para o primeiro item que Paulo então descreve para nós como uma armadura de Deus. O primeiro elemento, o primeiro item está no versículo 14. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade.
Então qual é o primeiro item da armadura que Paulo nos recomenda para vencermos as nossas batalhas? Diga bem forte: o cinto da verdade. Diga isso comigo: o cinto da verdade. Primeiro item, Paulo ele vira: se você quer vencer, se você quer continuar inabalável, o primeiro elemento é o cinto da verdade. Agora, pensa comigo que curioso isso. Você não acha curioso Paulo recomendar o cinto como primeiro item? Quantos aqui vestem primeiro? A primeira parte da roupa que você coloca é o cinto. Sem nada, só com o cinto. Imagina a figura. Não imagina nada isso. É uma coisa horrível. Só o cinto. Tipo, que lógica tem você colocar o cinto primeiro? Não tem lógica nenhuma. Não tem lógica humanamente. Agora vamos entender o porquê Paulo ele descreve o cinto como primeiro item. Primeiro, porque no fato histórico, quando você observa o cinto, nós percebemos que o cinto era um item crucial para a armadura militar. Por quê? Por duas razões. Primeira razão, o cinto era importante porque ele trazia sustento para a armadura. Então na hora que você colocava a couraça, você colocava todos os itens, aquilo dava sustento, equilíbrio para a armadura. Então pensa, o cinto hoje em dia serve para quê? Além de enfeite, porque tem gente que coloca só o cinto de enfeite, 2 cintos, já viu isso? É a moda, e fala o quê? É o cinto, mas teoricamente, o cinto serve para sustentar, para a roupa não ficar caindo. Esse é o papel do cinto, da mesma forma na questão militar. Mas tem um segundo motivo do cinto ser tão importante no traje militar, que era o cinto conseguir sustentar o restante dos equipamentos. Por exemplo, a espada. Você conseguia colocar a espada, você conseguia colocar o escudo. Então o cinto também servia para segurar os outros equipamentos de guerra. E Paulo então ele vira e ele fala: vocês precisam do cinto da verdade. Antes de qualquer outra coisa, você precisa do cinto da verdade. Agora, olha que curioso, porque o cinto da verdade, se você procura a palavra no original, cinto no original significa aquilo que te envolve. O que é o cinto? Aquilo que te envolve. E verdade, a palavra verdade no original significa realidade. Então o que Paulo estava nos ensinando é: qual a realidade que te envolve? Qual a realidade que está te cercando? Em outras palavras, qual a verdade que está em volta da sua vida? O que Paulo estava trazendo para a gente aqui, e traz para nós, e para aquela época nós precisamos em primeiro lugar do cinto da verdade, porque tem tudo a ver com nós carregarmos a verdade em nós, e a verdade em nós vai ser o sustento da nossa armadura, e vai ser o sustento da nossa vida. O que ele estava trazendo não adianta você se equipar com outros objetos, se em primeiro lugar você não carregar a verdade. Não adianta você falar bem, não adianta você ser um ótimo pregador, não adianta você ser um ótimo músico, não adianta ser um ótimo crente, se isso não for verdade. O que ele está falando coloque o cinto da verdade, porque o cinto da verdade vai ser a estrutura necessária para você construir toda a sua vida na fé. Por isso ele coloca como primeiro item, por mais que é estranho você colocar o cinto em primeiro lugar, mas ele estava dizendo que o princípio de uma armadura que não penetra o dia mal, sabe o que é? Verdade em nós. E talvez a sua pergunta assim como eu fiz a pergunta, eu falei: Senhor, ok, que verdade é essa que precisamos carregar? Duas verdades. Primeira verdade que você precisa carregar e se envolver é a verdade chamado Jesus. Jesus é a verdade, e Ele precisa ser a verdade em nós. Olha o que a Bíblia vai dizer lá para a gente, em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Adivinha só, essa palavra verdade é exatamente a mesma palavra usada pelo apóstolo Paulo para trazer cinto da verdade. Então o que ele está falando para nós o que é colocar algo em volta da sua vida como verdade? Ele está dizendo, você precisa carregar o DNA de Jesus como verdade em você. Será que de verdade nós amamos Jesus?
Será que de verdade nós temos fome por Ele? Será que de verdade nós priorizamos o Senhor? Será que de verdade nós podemos dizer, a minha vida não é minha, a minha vida é de Jesus? Porque vamos ser sinceros, nós podemos falar o que a gente quiser, e isso não ser realidade. A verdade precisa ser carregado em nós, porque a verdade traz sustento, e a primeira verdade é que Cristo Jesus precisa ser verdade em nós. Nós precisamos carregar Jesus, nós precisamos amar Jesus, nós precisamos adorar Jesus. Mas tem uma segunda verdade. A segunda verdade é, não simplesmente preciso ter Jesus como verdade, como em segundo lugar, eu e você precisamos ter uma vida de verdade. Uma vida de verdade. E o que é uma vida de verdade? É uma vida que não é fake, é uma vida que não é mentirosa, é uma vida que você não tem que ficar performando para provar quem você é. E vamos ser sinceros, a coisa mais simples que existe é você viver performance. Você consegue performar tanto, que você pode performar inclusive que você serve a Jesus. Você aprendeu o jeito, você chega aqui no culto, você sabe cantar as músicas, você sabe levantar as mãos, você sabe entrar no rolê, você tem o papo crente gospel, você está performando. A pergunta é, será que nós carregamos verdade? Será que de verdade nós somos aquilo que nós falamos? Eu não sei quantas pessoas aqui conhecem pessoas que você sabia que a pessoa estava mentindo, mas ela estava mentindo como se fosse verdade. Você já viu isso? Você olha na cara do miserável, você fala assim, ô bicho mentiroso. Você sabe que aquilo não é verdade. Você quer ver uma outra verdade que vai impactar? Você já viu gente que ela acredita que ela é bonita, mas ela é desprovida de beleza? Você já viu isso? Cara, a pessoa tem convicção. Aí você fala, mano. Agora, vamos dizer uma coisa. A pessoa mesmo desprovida de beleza, eu não estou falando quem é, gente, eu vou olhar assim para cima, tá? A pessoa desprovida de beleza, quando ela acredita que ela é bonita, a crença dela modula todas as ações. É ou não é verdade isso? Pode ser uma mentira, mas quando ela começa a acreditar naquilo, ela começa a modular ela muda o jeito de andar, ela muda o jeito de falar, ela muda o jeito de se portar, porque ela acredita em algo que por sinal não é verdade. O que Paulo está falando para a gente é, o que te envolve? A verdade vai ser o seu sustento. No dia mau, depois de ter feito tanto, sabe o que vai te manter intacto? Aquilo que é verdade. Sabe um outro exemplo? É o ouro. O ouro, você pode jogar ele no lugar mais gelado que tem, ou no fogo, pior fogo que existe, o ouro permanece sendo ouro, porque é verdade. O Paulo está dizendo, nós vamos passar por dias maus, nós vamos passar por dificuldade. Agora, nesses momentos, quando nós entrarmos nessas guerras, nós precisamos estar com o cinto da verdade. Por quê? Porque o cinto da verdade vai nos sustentar no momento de dificuldade. Nos permanece intacto. O cinto vai ser um acessório que segura todas as outras armas e itens que nós vamos ter necessidade durante as nossas batalhas. Por isso eu quero te pedir, será que tudo que você carrega dentro de você é exatamente a mesma coisa que você transparece para fora? Em outras palavras será que tudo que você carrega dentro de você, a pessoa que está do seu lado pode saber? Porque se nós queremos ser carregados de verdade, nós precisamos de verdade fazer esse exercício de manter intacto e firme até o final. Quantos aqui entendem? Diga amém. Ele vai dizer, por isso, deixem a mentira e falem a verdade. Isso é Paulo dizendo, Efésios capítulo 4. Nós precisamos não somente acreditar em Cristo, como nós também precisamos viver a nossa vida para Cristo. Quantos recebem isso? Digam amém. Vamos para o segundo item. Ele continua dizendo, cingindo com o cinto da verdade, mas também ele coloca, vestindo então a couraça da justiça. O segundo item é a couraça da justiça. Eu sei que eles colocaram uma imagem aqui, melhoraram a imagem. É mais ou menos essa daqui está mais real do que de manhã, parabéns ao pessoal aí, porque de manhã eles colocaram uma já com metal, já é uma coisa recente, né? Mas naquela época, a couraça era um item que geralmente cobria desde o pescoço até mais ou menos o joelho.
Então pensa assim, um jaquetão, tá? E essa couraça, ela tinha uma função. Qual era a função da couraça? Proteger os órgãos vitais, que por sinal, é o lugar de mais fácil acesso para um ataque do inimigo. Os órgãos vitais. Então Paulo ele vira e ele fala, você precisa colocar sobre você a couraça da justiça. Olha que interessante, porque essa palavra justiça significa retidão ou condição de ser moralmente correto. O que ele está falando é, você precisa vestir algo que é chamado de retidão, justiça. E quando você coloca isso sobre a sua vida, você está protegendo toda a sua vida, todo o seu órgão vital, e talvez os lugares de maior ataque do inimigo sobre a sua vida. Agora, que ataque do inimigo? O que a couraça protege? Principalmente o coração, que é uma das áreas de maior ataque quando nós estamos no dia mau. Então, que tipo de justiça nós temos que vestir? Primeira justiça, para você que está anotando, nós precisamos vestir da justiça de Deus. A Bíblia vai dizer em Romanos 3, mas agora a justiça de Deus se manifestou independentemente da lei. Nós precisamos acreditar que Cristo Jesus é a nossa justiça. Preste atenção nessa comparação. Ele está dizendo, vista-se da couraça vamos lá gente, me ajuda aí porque minha voz está falhando, a couraça da justiça. Ele está dizendo que o seu coração é a justiça? Não, ele está dizendo, proteja o seu coração com a couraça da justiça, não foi isso que ele falou? Então o que é a nossa justiça, ou o que deveria ser a nossa justiça nos nossos dias maus? Sabe quem? O próprio Deus. Deus é a nossa justiça, não é o seu coração. E por que eu estou falando isso? Porque em momentos de dificuldade, em ataques do inimigo, em problemas e situações corriqueiras, eu e você precisamos depender da justiça de Deus, sem tentar fazer justiça com o nosso próprio coração. O que tem afetado e derrubado muitas pessoas é quando nós permitimos, acharmos que o nosso coração pode fazer a justiça. E Deus está falando, não tem nada a ver, confie na justiça de Deus. Você está recebendo ataque, confie na justiça de Deus. Você está sendo injustiçado, confie na justiça de Deus. Você está sofrendo, confie na justiça de Deus. Quando você confia na justiça de Deus, você está protegendo a sua vida, os órgãos vitais e a área de maior ataque do seu inimigo. É a justiça de Deus. Agora vamos ser sinceros, é fácil você confiar na justiça de Deus? Você sabe que é difícil. Você sabe o tanto que você tenta assumir o controle quando as coisas estão saindo do controle. E ele está dizendo, nós precisamos confiar na justiça de Deus. E sabe, uma coisa que é muito importante, se você está vivendo em retidão, escreva o que eu estou te falando, o tempo é o seu aliado. Se você estiver andando em verdade, se você estiver com o cinto da verdade, e você está recebendo ataque, injustiças, situações, acredite, o tempo é um aliado que você tem na sua vida. Então simplesmente descanse no Senhor e confie nele. E espere que Deus coloque a mão e faça aquilo que você não pode fazer. Agora o que nós não podemos é tentar assumir o controle. Primeira justiça é a justiça de Deus. Mas a segunda coisa que eu vejo sobre a couraça da justiça, e eu aprendo, é a importância de protegermos o nosso coração. Quando ele fala para mim e para você, coloque a couraça da justiça, ele está dizendo, proteja o seu coração. Deixa eu falar uma coisa para você, sabe o que muitas vezes tem matado pessoas no dia mau? Não é o problema em si, não é o ataque em si, não é a pessoa que te atacou em si no dia mau. Sabe o que tem derrubado muitas pessoas no dia mau? É aquilo que é gerado através do ataque dentro do seu coração. Você começa a sentir, você começa a falar, não, o que está acontecendo aqui? Você começa a gerar algo, você permite, porque preste atenção, o diabo, ele não tem autoridade em transformar nada dentro de você, se você não deu brecha e se você não deu permissão.
Então, de repente, você está sentindo coisas que não vêm do Senhor. Adivinha só, de alguma maneira Ele lançou uma seta ou uma semente, que essa semente conseguiu entrar dentro do seu coração com a sua permissão. Não tem como Satanás ou ninguém te rebaixar sem a sua autoridade. Como uma pessoa vai falar que você não presta, e isso for verdade se você não permitir? Então o problema é o que nós estamos permitindo cair no nosso coração. Por isso ele está dizendo, coloque a couraça da justiça, proteja o seu coração acima de todas as coisas. Cuidado com o que você está sentindo, cuidado com as suas emoções, cuidado com a sua alma, cuidado com sentimentos em cima de situações que são passageiras. Cuidado, não fica gerenciando, não fica gerindo dentro do seu coração sentimentos que você sabe, cara, isso aqui não vai me levar para lugar nenhum. Ele está dizendo para mim e para você, cuidado com o seu coração. Provérbios 4, 23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, guarda o teu coração, cuidado com o seu coração, cuidado com as pessoas que acessam o seu coração, cuidado com as situações que acessam o seu coração, cuidado como você tem permitido. Nós precisamos entender, algumas setas que o diabo lança, algumas sementes que o diabo lança para atingir o seu coração, você que está anotando, por exemplo, a primeira delas, traumas de infância. Os seus traumas, até hoje, se não forem gerenciados, vão transformar algo negativo dentro do seu coração. Sente, mas faz tanto tempo. Ok, mas é uma semente que está crescendo, os seus traumas. Outras coisas, pessoas são sementes que, se entrar no seu coração da maneira errada, pode gerar uma destruição. Situações corriqueiras, dia a dia, trabalho, área financeira, ataques do diabo, todas essas coisas são sementes que o diabo tem tentado lançar, e dentro disso, tudo o que se deve guardar, guarde o seu coração. Amém? Terceiro item da armadura. Terceiro item, ele vai dizer, vestindo a couraça da justiça, e tendo os pés calçados, com a prontidão do evangelho da paz. É o sapato da prontidão do evangelho da paz. Eu não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de ir para esses lugares geográficos mesmo, e conhecer esses ambientes. Mas eu estive em lugares que Paulo estava escrevendo sobre isso aqui. E quando nós olhamos o terreno, o lugar que Paulo escreveu, você percebe a importância de sandálias preparadas para aquele tipo de terreno. Muita pedra, espinho, terra quente, imagina, eles não tinham estrutura. E Paulo, ele vira e ele fala assim, para você conseguir vencer a sua vida, você vencer em fé o dia mal, você precisa de uma sandália específica para esse solo. Porque a sandália vai trazer em primeiro lugar algo chamado proteção. Diga bem forte, proteção. A primeira coisa que a sandália, ela vai trazer como benefício para nós no dia mal é proteção. Proteção de você tropeçar, proteção de pisar no espinho, proteção de queimar o seu pé. E Paulo, ele tinha consciência. Ele falava o seguinte, vocês terão uma batalha, vocês vão ter uma jornada, e para essa jornada, vocês precisam dessa sandália. Por exemplo, se você vai jogar futebol de campo, você precisa de uma chuteira. Se você usar a chuteira para jogar tênis, o que você acha disso? Não funciona. Porque existe um tipo de calçado para cada tipo de jornada. A mesma coisa, Paulo estava com consciência. Quando nós entrarmos no dia mal, você precisa ter consciência que a escolha da sua sandália vai trazer proteção ao longo da sua rota. Quem quer vencer o dia mal? Quem quer permanecer inabalável depois de ter feito tanto? Diga amém. Então nós precisamos entender que os sapatos do evangelho nos protegem. Agora, existe uma outra coisa aqui, que o sapato tem tudo a ver com algo chamado direção. Então o que é o sapato da prontidão do evangelho da paz? Qual a direção, qual a trajetória que você tem escolhido para você? Por quê? Preste atenção nisso aqui, porque isso aqui é interessante. Você precisa entender que uma das coisas que mais vai gerar convicção na batalha
e vai te proteger dos ataques do inimigo, é a convicção que você está indo na direção certa. Nada contra isso. Se você tem convicção, está difícil, mas eu estou fazendo o que é certo, você consegue então trazer uma proteção, a bênção do Senhor sobre a sua rota. Agora anote isso daqui, porque isso aqui é importante, que Deus, Ele não tem responsabilidade em cuidar de algo que Ele não gerou. E muitas vezes no nosso dia mal, no nosso problema, na nossa dificuldade, na nossa vontade de desistir, Deus olha e fala assim: parabéns, não foi eu que fiz esse filho, você está querendo que eu crie agora? Incrível, você está querendo a minha bênção nessa rota, só que tem um detalhe, cara, você está indo para o sul e eu estou indo para o norte. Deus, Ele não tem responsabilidade em cuidar daquilo que Ele não gerou. Por isso nós temos que ficar olhando e, Senhor, será que o meu caminho está certo? Será que as minhas decisões estão certas? Será que a minha rota está correta? Porque dentro do caminho do Senhor, se Ele te conduziu, Ele vai nos sustentar até o final. Por isso você tem que começar a olhar, cara, será que eu estou fazendo a coisa certa? Nossa, mas que luta nessa empresa, não vai de jeito nenhum. Beleza, Deus mandou você abrir uma empresa? Não, porque eu estou nessa cidade em que as coisas não desenrolam. Deus mandou você? Sabe por quê? Porque nós não podemos cair no erro de construirmos uma rota pelas oportunidades que essa rota nos apresenta. Nós precisamos olhar para as rotas e dizer: será que tem propósito nessa rota? E o propósito é que vai nos proteger durante a nossa jornada. Você precisa entender isso. Não jogue fora das regras estabelecidas para a sua jornada. Uma coisa é você jogar futebol, mas adianta você pegar e falar: quero jogar vôlei no meio de um campeonato de futebol? Vai lá, você pega a bola na mão, pronto, falta, está expulso. Porque existe regra, e nós temos que começar a olhar para aquilo que Cristo depositou em mim. Quais são as regras, quais são as atitudes que eu preciso ter? Nesse lugar eu tenho proteção. Anote isso aqui, eu costumo falar, mas isso é uma coisa muito real na minha vida: não jogue fora da jurisdição que Deus te colocou. Não é porque você é policial aqui no Brasil que você vai chegar nos Estados Unidos prendendo todo mundo. Parado aí com arma, tá, parabéns, você que vai tomar um tiro lá. Porque você está tentando jogar fora da jurisdição que Deus te colocou. Não queira você. Cara, mas é uma oportunidade, mas é tão legal, pessoas estão dando certo, incrível, só que não é para você. Como é que nós permanecemos firmes? É com a convicção que nós estamos indo pelo caminho correto que Deus estabeleceu para mim e para você. Hoje, agora, você está fazendo o que Deus mandou? Hoje, será que você tem paz? Que as decisões que você tem tomado são decisões que Deus gerou em primeiro lugar no seu coração? Sabe, você precisa entender, porque tem coisa que Deus não gerou, e de repente, isso começa a dar muita confusão, ou de repente, você perde a paz. Você já viu isso? Você perde a paz. Aí você fala: cara, por que eu estou assim? Porque as coisas não encaixavam, mas agora não está encaixando. Deixa eu te explicar. Deus, Ele é tão bom, que muitas vezes, até quando nós estamos fora da rota dEle, Ele começa a colocar em nós uma falta de vontade, a ausência de paz, para tentar nos mostrar: cara, não é isso que eu tenho para você. O que você está temendo? Então nós precisamos caminhar completamente direcionados pela vontade do Senhor. Quando nós temos esse sandália, olha o que a Bíblia vai dizer: sapatos da prontidão do Evangelho, do quê? Da paz. Sabe por quê? Porque esse sapato, uma das consequências que esse sapato traz, é algo chamado paz. É a paz que excede todo entendimento. Não é porque você está na rota de Cristo que você não vai ter problema. Você vai ter problema, você vai ter dificuldade, você vai precisar pagar um alto preço. Só que tem uma vantagem nesse caminho: quando você está diante daquilo que Deus tem, você pode estar com tantas lutas, mas você tem a paz do Senhor que excede todo entendimento. As pessoas podem olhar para você e falar: cara, mas como que você está em paz? Não está dando certo, as coisas não estão funcionando, a sua idade está avançando. E você fala assim: beleza, eu só estou dentro daquilo que Deus me chamou para fazer. Então eu tenho paz. Quantos aqui querem viver a plenitude do que Deus tem para a sua vida? Diga amém. E ele continua dizendo: e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. No versículo 16: além disso, usem o escudo
da fé. Diga bem forte comigo: escudo da fé. Olha que interessante isso aqui. A palavra escudo, no original, significa escudo. Olha que impressionante. Não tem outro significado, é isso mesmo. Só que eu quero dizer que fé, aqui sim, é algo que traz uma convicção no nosso coração. A fé é que nos protege de todos os ataques que podem vir sobre as nossas vidas. Agora, olha que curioso esse dado histórico. Quando você observa o escudo, aí sim. Quando você observa o escudo, eles faziam um escudo, e geralmente esse escudo, ele tinha a camada de couro, tá? Então o que eles faziam nesse escudo de couro? Eles pegavam o escudo, antes da batalha, eles colocavam esse escudo dentro da água. E essa água então, protegia contra setas inflamadas. Por isso Paulo, ele vira para mim, para você, ele vai dizer o seguinte: pegue então o escudo da fé, que ele não simplesmente te protege das setas do maligno, mas ele também te protege das setas inflamadas do maligno. É uma nomenclatura muito interessante, escudo da fé. E por que é o escudo da fé? Então vamos entender um pouco sobre isso. Porque a fé é a nossa maior proteção. O que você pode fazer contra uma pessoa que tem fé? Como você destrói uma pessoa que tem fé? Me fala. Pensa comigo. Você tirando o dinheiro de uma pessoa que tem fé, você consegue destruir essa pessoa? Você tirando o namoradinho que ela tanto amava, uma pessoa que tem fé, você destrói ela? Porque ela tem uma promessa que ela vai casar bem. Então se você saiu da vida, na verdade é livramento, não é perda. É fé. Como é que você mata uma pessoa que está com uma doença terrível? Você consegue matar uma pessoa dessa? Não, porque ele tem fé, porque a fé é modulado por aquilo que Deus depositou em você, e não por aquilo que os seus olhos estão observando. Então ele vai dizer que um dos maiores itens da armadura, no nosso dia mau, é algo chamado escudo da fé. Por quê? Porque quando tudo está mal, você vai dizer, tudo está mal, mas eu tenho fé. Cara, as coisas não estão andando, meu Deus, estou sendo sufocado por tanta luta, mas eu tenho fé. Como que você mata alguém que tem fé? Não tem como você derrubar alguém que tem fé. A pessoa que tem fé, você pode até mandar ela para a lona, mas ela vai para a lona chutando. Já viu isso? A pessoa cai e continua a debater, porque ela tem fé e convicção naquilo que o Senhor tem. Por isso, o que Ele está dizendo é, quer vencer o dia mal? Quer chegar no final de sua rota e poder dizer, depois de ter feito tanto, ainda eu continuei fazendo tanto. Sabe como? Aumente a sua fé. Aumente a sua convicção em Deus. Adivinha comigo o que o mundo está promovendo incansavelmente na mente das pessoas? A ausência de fé. O que ele quer é quebrar os padrões bíblicos para que você não acredite naquilo que a Bíblia está dizendo. Por quê? Porque se faz isso, ele mata a sua fé. Se ele mata a sua fé, ele te derruba. Porque é o escudo da fé. Nós precisamos entender que o escudo da fé nos mantém de pé e nos protege em praticamente 2 lugares. Anote isso aqui. Primeiro lugar, que o escudo te protege. O escudo te protege contra os ataques do inimigo. O escudo da fé te protege contra os ataques do inimigo. Já viu a pessoa falando assim, nossa, é um levante do diabo? Já viu isso? É isso aí. O levante do inimigo. Pode levantar o quanto quiser, vai ficar baixando e agachando. Para mim tanto faz, levante. É o levante. Mas você vai conseguir combater os ataques dele através de um escudo chamado fé. O diabo pode estar tentando. Ele pode estar tentando lançar setas. De qualquer maneira, você permanece intacto com a sua fé. Então a primeira coisa, o escudo nos protege contra os ataques do inimigo. Segunda coisa, o escudo nos protege, sabe de quem? De nós mesmos. Segunda coisa que o escudo da fé vai te proteger, de você mesmo. Porque, presta atenção, pensa no inimigo que você tem, é você mesmo. Todo dia,
E vou falar mais, às vezes até mais poderoso que o diabo. Porque muitas vezes nós não fazemos a conta que o que está nos atacando é a gente mesmo. Nós estamos nos boicotando, nós estamos pensando errado, nós estamos sentindo errado, nós estamos tomando as decisões erradas, você está se matando. Então a fé, ela nos protege também de nós mesmos. Você vai estar com vontade de desistir, a sua mente está falando para você parar, o seu coração está mandando você viver de uma determinada forma, mas a fé continua intacta, e isso então se torna um escudo contra as setas que são enviadas sobre a sua vida. Quantos aqui recebem isso? Digam amém. Sabe, eu quero só reforçar o que eu acabei de dizer. Eu acho muito interessante o fato de, antes de entrar para a batalha, eles pegavam o escudo e eles colocavam dentro da água. Então o escudo por si só já tem um efeito, vocês concordam? Já protege contra as setas. Mas os inimigos mandavam setas inflamadas, que pegava fogo. Então eles colocavam aquilo, e pelo fato do escudo estar encharcado, quando aquela seta pegando fogo batia no escudo, aquela seta era apagada. Sabe por quê? O que o Senhor quer de nós, não é que nós somente tenhamos fé. Eu tenho fé, eu acredito em Deus, eu tenho uma convicção, eu consigo acreditar mesmo que eu não estou enxergando. Parabéns, você tem fé. Mas sabe o que nós podemos ter também além da fé? É uma fé encharcada do poder do Senhor. Isso é diferente, porque dessa forma você modifica os ataques que serão lançados sobre a sua vida. Então uma coisa é você ter um escudo de fé, mas é uma outra coisa é quando você está cheio da presença do Senhor. A outra coisa é quando você vem para esse louvor que nós tivemos aqui, e você começa a se encher, você está sendo mergulhado. Por isso você tem que ter intencionalidade na hora que você está no louvor. Você já está aqui, por que você fica com sua mente lá fora? Você não vai resolver nada agora, você está na hora do louvor, mergulha, e diga: Senhor, me encha. Sabe, muitas vezes eu estou aqui de verdade, eu amo pregar, mas tem hora que eu falo: Senhor, eu não queria pregar, eu queria ficar só aqui no louvor, só enchendo o meu coração, porque é nesse lugar que o Senhor está te colocando para dentro da água. Aí a seta bate, o que acontece? Ela apaga, porque você está cheio da presença do Senhor. Por isso todos os dias você precisa buscar a presença do Senhor, buscar a face dEle, buscar ser cheio do Espírito Santo, vazio de você e cheio da presença do Senhor. Quantos recebem isso? Digam amém, aplaudam Jesus bem forte. Além, use o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação. Quinto item da armadura de Deus para vencermos o dia mau. Diga bem forte comigo: capacete da salvação. Ele está dizendo: coloque sobre você o capacete da salvação. Agora, olha que curioso isso aqui, porque a palavra salvação no grego pode trazer dois significados importantes para nós. Primeiro significado de salvação, ele está dizendo que é libertação. E o segundo significado para a palavra salvação é preservação. Então Paulo está trazendo aqui o seguinte: se você quer vencer o dia mau, coloque sobre a sua cabeça o capacete da libertação. Libertação do quê? De tudo que você experimentou até hoje. Libertação do quê? Dos padrões que foram instalados sobre a sua vida. Não ache você que você está há 30, 35, 40, 50, 60 anos escutando, vendo, acessando as mesmas coisas e a sua mentalidade não está sendo formada. Ela está sendo formada, e existe um princípio de nós colocarmos o capacete do Senhor na nossa mente, para que na nossa mente possamos ser libertos de tudo aquilo que a gente pensou até hoje. Por que muitos casamentos não dão certo? Porque eles colocaram um padrão de casamento que eles observaram e escutaram a vida inteira, e aquilo está sendo uma maneira de pensar. O que as pessoas estão fazendo nas faculdades, nas escolas? Tentando formatar pensamento. As crianças estão 5, 6, 7, 8 horas por dia escutando a mesma coisa. Não ache você que isso não está entrando na cabeça. Então Paulo, ele vai trazer o seguinte: quer vencer o dia mau? Quer conseguir permanecer inabalável? Coloque um capacete, e esse capacete de Cristo, a mentalidade de Cristo, vai libertar você de todos os pensamentos que você teve até hoje. Sabe esses pensamentos errados? Sabe esses padrões que não foram instituídos por Deus?
Deus está te libertando nessa noite desses pensamentos, amém? Mas ele diz, não é só colocar o pensamento de Cristo para te libertar, é colocar o pensamento de Cristo também para você conseguir preservar. Então você recebe de Deus e você preserva isso até o fim. Você preserva os pensamentos de Cristo, mesmo quando tudo está dando certo e mesmo quando tudo está dando errado. Isso que o capacete da salvação pode nos trazer. Duas aplicações importantes. Primeiro, coloque o capacete de Cristo para que você tenha uma proteção na sua mente. Proteção do quê? Proteção dos seus pensamentos. Proteção do que entra na sua cabeça. Eu quero trazer algumas coisas práticas para vocês. Por exemplo, o que você tem pensado? Você já parou para pensar que aquilo que você pensa, uma hora se torna uma crença. Se torna uma crença, se torna então uma ação. A sua vida vai ser modulada por aquilo que você está pensando. A pergunta é, o que você está pensando? Será que você tem gastado tempo pensando em coisas que não vão te levar a lugar nenhum? Será que você tem dedicado, eu sempre fico falando isso, converso, e eu fico fazendo esse exercício. Eu não posso ficar pensando coisas que eu não posso resolver. Mas de repente sua vida está desmoronando, por quê? Você está tentando pensar, e Deus falou, cara, não tem o que você fazer. Não pense aquilo que você não pode fazer. Outra coisa, não pense em nada que não vai te levar para um lugar melhor. Porque às vezes nós estamos assim na nossa cabeça, cara, esse negócio, essa pessoa aí eu já peguei a dela, essa pessoa aí não é boa. Você fica gerenciando pensamentos na sua cabeça que você sabe, não vai te levar para lugar nenhum. Por que você está insistindo em pensar nisso? Na prática, deixa eu te explicar, é sério isso aqui que eu falo. Compre uma poltrona, é sério isso, eu fiz isso. Você compra uma poltrona, você senta e você gasta dias, horas da sua semana pensando. Como está a minha vida? O que eu estou fazendo? Por que está dando errado? Por que está dando certo? O que Deus tem para mim? Começa a pensar direito. Quando você pensa direito, a sua mente vai sendo renovada através da palavra de Cristo. Quantos estão entendendo isso aqui? Nós precisamos cuidar para proteger a nossa mente. Mas tem uma outra coisa que a proteção faz através do capacete. É quando nós conseguimos pensar na eternidade. Não pensar nessa terra. Quer vencer o seu dia mal? Começa a pensar na eternidade. Porque, vamos fazer uma pesquisa aqui rápida. Vocês estão comigo, gente? Vocês estão bem? Já estou terminando, olha aqui. Quantos aqui acreditam na palavra de Deus? Levanta sua mão bem alto. Quantos acreditam que Deus é poderoso? Quantos aqui acreditam que um dia, ou Jesus volta, ou a gente morre e nós vamos morar na eternidade com o Senhor? Quantos acreditam que na eternidade, no céu, nós teremos também as recompensas das nossas ações? Deixa eu ver você. Tá bom. A pergunta então é, por que nós acreditamos em tudo isso e as nossas ações nessa terra não condizem com isso? Porque se nós falamos que nós acreditamos nisso dessa forma, vamos ser sinceros, a nossa forma de pensar, de sentir e de agir nessa terra seria diferente. Porque você vai fazer uma conta muito básica, simples, que é, nessa terra eu tenho no máximo 120 anos. O que é 120 anos comparado com a eternidade? Então quando eu penso direito, eu começo a viver direito nessa terra. Por isso ele está dizendo, para vencer o dia mal, coloque sobre a sua vida o capacete da salvação. Sexto, e eu quero encerrar. Vai dizer o seguinte, use o capacete da salvação e também tomem posse da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Nós temos que entender que, de 6 itens da armadura de Deus, 5 são para proteção individual. E apenas um item é uma arma de ataque. Primeira coisa que a gente aprende com isso, Deus está te mostrando e me mostrando o que nós devemos dar mais valor. Será que nós devemos dar mais valor e ficar atacando ou nos proteger? Deus está falando, se proteja. Proteja a sua vida, para que assim você consiga entrar na guerra como você tem que entrar. E aí ele vira e ele fala o quê? Pegue então na sua vida a espada do
Espírito. Repita bem forte comigo: espada do Espírito. É a única arma ofensiva. Agora, por que a espada do Espírito? O que é a espada do Espírito? Então preste atenção, nós precisamos começar a trazer inteligência e um pensamento que as nossas guerras são mais espirituais do que a gente imagina. Nós temos guerras físicas? Sim, nós temos que empreender esforço físico, mas a palavra de Deus vai dizer aqui mesmo, um pouco antes, ele vai dizer o quê? A nossa luta não é contra carne ou sangue, mas sim contra principados e potestades e dominadores deste mundo. Sabe o que Cristo está dizendo? Nós temos que começar a aprender que a nossa guerra não é no âmbito físico. Você está fazendo muito esforço no físico e pouco no espiritual. O que nós devemos fazer é aumentar a nossa intensidade da busca pelo Senhor no Espírito. É no Espírito que nós vencemos as nossas batalhas. Você tem que começar a entender isso. Vença a sua batalha primeiramente no Espírito, para que no físico seja manifestado aquilo que você já ganhou no Espírito. É nesse lugar que nós vamos conseguir dizer: Senhor, eu venço o meu dia mal. Por quê? Porque se você for para o seu dia mal tentando um combate no físico, eu digo para você, você já perdeu. Você já perdeu, porque é o dia mal. Fisicamente, tudo está dizendo que você perdeu. As pessoas vão dizer que você perdeu, as situações vão dizer que você perdeu. Então como é que eu venço essa batalha, Seide? Sabe como? Quando eu estou fortalecido no meu espírito. É no espírito que eu venço as minhas batalhas. Por isso eu e você temos que começar a entender, cara, é nesse lugar que é o nosso jogo. Nós temos que começar a entender que é muito mais espiritual do que o que a gente imagina. Para de colocar os seus olhos nessa terra. Para de começar a olhar para as circunstâncias e começa a dizer: Senhor, equipa a minha vida no Espírito. É no Espírito que eu venço as minhas batalhas. Então quando nós olhamos para isso, nós vamos perceber que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Vamos lá, gente, é a palavra de Deus. Como é, Seite, então, que eu tenho uma arma na minha mão de guerra? Quando você acessa isso aqui, ó. E você sabe, né? Não adianta você pegar isso aqui e querer jogar na cara da pessoa. Não é desse jeito. Vai, toma uma facada. Não é assim. É quando nós acessamos. Preste atenção nisso aqui. Quando nós acessamos a Bíblia, você não pode ler a Bíblia somente para receber conteúdo. Você precisa começar a ler a Bíblia. Preste atenção nisso aqui, porque isso aqui muda a sua forma de pensar. Nós acessamos e lemos a Bíblia não somente para aprender, mas para começar a pensar de forma bíblica. A leitura bíblica é importante para te fazer pensar bíblico. E quando você pensa bíblico, você tem uma arma poderosa na sua vida. Porque o que pode te derrubar? A métrica da Bíblia não é a métrica desse mundo. Então quando o inimigo tentar te derrubar, você vai dizer o quê? Pode vir o que você quiser. A minha métrica, sabe o que é? Se eu morrer, é lucro. Então pode vir. Porque o pensamento bíblico é uma arma poderosa na nossa mão. Por isso, Zion Campinas, preste atenção, a importância de você ler a Bíblia. Todo dia, vai para a palavra de Deus e comece a entender: eu estou formatando o pensamento. Eu estou formatando o pensamento. Eu fiquei muito triste porque uma amiga minha, que era uma pregadora na Europa, especializada, se eu posso dizer assim, em converter muçulmanos para Jesus. E essa é uma amiga minha, foi lá na nossa casa. E ela então anunciou recentemente que ela foi para o Marrocos evangelizar os muçulmanos, e ela se converteu ao Islã. Quando eu vi aquilo, eu falei: cara, o que é isso que está acontecendo? Como uma pessoa dessa faz isso? Aí depois eu fiquei sabendo que a maneira que ela se converteu ao Islã é porque ela arranjou um namorado que era muçulmano. E o namorado que era muçulmano começou a apresentar a vida maravilhosa que é o Islã. Sabe por quê? Deixa eu te explicar uma coisa. Porque se tem uma coisa que os muçulmanos fazem, é ler a Bíblia. Ele sabe tudo do que tirar, do que não tirar. Agora, eu tenho convicção também que uma das razões do porquê houve essa queda é porque estava muito engajado em fazer tanto e não gastava a mesma energia em acessar a palavra de Deus.
porque quando eu acesso a palavra de Deus, a minha mente é transformada, e isso se torna uma palavra, uma espada poderosa nas nossas mãos. E ele vai dizer então, além disso, a palavra de Deus, ele vai dizer para mim e para você: orem então no Espírito em todas as ocasiões. A arma do Espírito é a palavra de Deus. A arma no Espírito também é o poder da oração nas nossas vidas. É quando a gente começa a orar. Quer ir para o ataque? Vai em oração. Sabe o que eu penso? Eu penso assim: o diabo precisa ter medo quando eu piso num lugar. Fala, vixe, chegou o cara que ora. Não é por mim, mas é pelo poder da oração. Por isso nós precisamos engajar na leitura da palavra, e nós precisamos engajar na vida constante de oração. Você quer vencer suas batalhas? Quer permanecer inabalável? Palavra de Deus e oração. Quando você começa a orar, as coisas começam a ser alteradas. Uma vez eu ouvi um amigo meu, um apóstolo amigo meu dizendo, nós estávamos no almoço, e ele falou: Seide, você precisa entender o poder que tem a oração em línguas. Aí eu falei: eu acredito na oração em línguas. Ele falou: não, você tem que entender o poder que existe na oração em línguas. Eu falei: por quê? Ele falou: porque quando nós oramos em línguas, algo é gerado no nosso espírito. 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Ele falou: eu garanto para você, que se você fizer de verdade 15 minutos de oração em línguas, o seu espírito vai se agitar tanto, que isso vai afetar a sua alma e o seu físico. Você começa a sentir no seu corpo. O seu corpo começa a ser posicionado. Ele falou: começa a orar em línguas. Ele me ensinou isso. Eu já orava em línguas, mas ele me ensinou um aumento da oração em línguas, uma vida, e depois disso eu oro tranquilamente, 30, 40 minutos, todos os dias no mínimo em línguas, orando, e o espírito vai se aquecendo. Detalhe importante que eu não falei de manhã, esse é o cara que quando ele me ensinou, ele também me contou, que uma vez ele estava pregando, um cara se levantou duvidando, ele falou: Senhor, coloque sua mão, o cara morreu, caiu, puf, no meio da igreja, o pessoal foi lá ver, tinha parado o batimento, meu Deus, chama a ambulância. Ele falou: não, deixa ele descansando um pouco no Senhor, daqui a pouco a gente volta, vamos continuar na pregação. Ele voltou a pregar, o cara morto no chão. Eu estou falando de poucos anos atrás, não estou falando de coisa absurda. Ele falou: imagina a pregação se o pessoal não prestou atenção, né? Eu queria esse poder também. Senhor, põe a mão ali. O pessoal prestando atenção. Ele terminou de pregar, garanto que o pessoal gravou essa pregação. Aí ele terminou, amém, vamos orar. O pessoal, tipo, o pastor, o apóstolo, o cara está meio que morto ali, né? Aí ele falou: é mesmo, verdade, vamos orar por ele. Senhor, coloca a mão, traga o fôlego de vida sobre ele. O cara voltou, ficou de pé. Aí ele falou: cara, eu fui para o céu e voltei, eu vi o Senhor, agora eu não duvido daquilo que você estava falando. Esse é o cara que me falou: comece a orar em línguas. Quando você ora em línguas, algo é gerado no seu espírito. Por isso nós temos que entender, a armadura de Deus nos protege do dia mal, e a armadura de Deus nos mantém inabaláveis, depois de ter feito tanto ao Senhor Jesus. Quando você recebe isso, diga amém, aplauda ao Senhor Jesus bem forte.